a secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, para falar mais sobre tudo isso. Então, o presidente realmente se exaltou em Haia durante a coletiva de imprensa ao comentar sobre as notícias de que esses ataques talvez não tenham cumprido o objetivo lá no Irã, na instalação nuclear de Fordo e em outros lugares também. Ele também criticou os veículos que estavam divulgando essas informações. Ouça só. Disseram que poderia ser algo limitado ou muito severo. Eles realmente não sabiam, além de dizer, pode ser algo limitado ou pode ser muito, muito severo. E vocês não escolheram colocar isso porque era muito cedo depois do ocorrido. Desde então, coletamos informações adicionais de inteligência. Também conversamos com pessoas que viram o local, e o local foi destruído. E achamos que tudo que era nuclear está lá embaixo. Eles não retiraram. Então, este é um relatório da DIA que a Fox confirmou. Era, entre aspas, preliminar e demonstrava pouca confiança nas conclusões, e mesmo assim estava em todas as notícias ontem. Estava em todas as manchetes ontem. O que você tem a dizer sobre isso? É isso mesmo, John. E o presidente Trump está absolutamente certo. E ele retorna a Washington hoje após uma cúpula histórica da OTAN, onde conseguiu que nossos aliados finalmente pagassem sua parte justa graças à sua forte liderança no cenário mundial. E eu gostaria de dar um passo atrás e apenas reconhecer a história que foi feita ao longo da última semana graças à força do presidente Trump. 5 dias atrás, o regime iraniano fora da lei possuía a capacidade de criar uma arma nuclear que ameaçava os Estados Unidos, o Estado de Israel e o mundo inteiro. E presidentes, há décadas, desde Bill Clinton, vêm dizendo que o Irã não pode possuir uma arma nuclear e graças à liderança decisiva do presidente Trump e à habilidade e excelência das nossas Forças Armadas dos Estados Unidos, essa ameaça iminente aos Estados Unidos e ao mundo foi eliminada por causa da operação bem-sucedida no sábado à noite. E não só isso, mas em apenas 48 horas, o presidente Trump conseguiu negociar um cessar-fogo bem-sucedido entre Israel e Irã, encerrando essa guerra após apenas 12 dias. Nenhum outro presidente na história poderia sequer sonhar com um sucesso desses, e é exatamente por isso que a mídia de notícias falsas agora está tentando menosprezar e mimar o presidente, e já vimos esse roteiro ser seguido antes. Você tem agentes hostis dentro da comunidade de inteligência que vazam, ilegalmente, pedaços e partes de uma avaliação de inteligência para empurrar uma narrativa de notícias falsas. E foi exatamente isso que a matéria da CNN fez ontem. E não é coincidência que tenha sido escrita exatamente pela mesma repórter da CNN que escreveu a matéria original alegando falsamente que o laptop de Hunter Biden era desinformação russa. O público americano é mais inteligente do que isso, e eles merecem saber a verdade. O presidente Trump destruiu completamente e totalmente a capacidade do Irã de produzir uma arma nuclear e o mundo está mais seguro hoje por causa dos seus esforços históricos. Então, naquela coletiva de imprensa em Haia, o secretário de Defesa Pete Hegseth criticou duramente quem vazou isso e os veículos de mídia que engoliram a história. Ouça o que ele disse. Para distorcer isso por motivos políticos, prejudicar o presidente Trump ou o país. Eles não se importam com o que o mundo pensa. Eles querem distorcer a situação para tentar fazer ele parecer mal com base em um vazamento. Claro, todos nós já vimos muitos vazadores. E o que os vazadores fazem? Eles têm interesses próprios. E o que eles fazem? Eles compartilham toda a informação ou só a parte que querem divulgar? Bem, a Comissão de Energia Atômica de Israel fez uma avaliação completamente diferente do que aconteceu em Fordo e Tans do que esta avaliação preliminar de baixa confiança. Bem, ele disse que o local foi completamente destruído e que o programa nuclear foi adiado por anos. Não sei se você viu, mas na última hora tivemos o ex-inspetor de armas da AIEA, David Albright, que disse praticamente a mesma coisa. Bem, o secretário Hegseth está absolutamente certo. Essa foi uma avaliação preliminar de inteligência de baixa confiança. A própria avaliação dizia que não foi corroborada por mais ninguém na comunidade de inteligência e foi contestada não só pelos Estados Unidos, pelo presidente, pelo secretário de Defesa, pelo secretário de Estado, pelo nosso Estado-Maior Conjunto e pelo nosso general Kane, que foi incrivelmente bem-sucedido nessa missão no sábado à noite. Ela também foi contestada tanto por Israel quanto pelo Irã, e a CNN não se importou com isso. A própria DIA agora se manifestou e disse: este era um relatório preliminar. E essa reportagem da CNN estava completamente errada. Mas essa repórter é uma ovelha, e ela é uma porta-voz de pessoas que não gostam de Donald Trump. E ela só deu à Casa Branca uma hora para responder. E isso é, novamente, o mesmo manual.
Vimos notícias falsas sendo divulgadas diversas vezes, mas essa história agora foi amplamente desmascarada não apenas pelos Estados Unidos, mas também pelo Irã e por Israel. Tudo bem. Então, há a questão de relatar o que foi vazado, mas a ideia do vazamento em si. Essa era uma informação confidencial. Veja o que Steve Witkoff disse sobre o vazamento. Vazar esse tipo de informação, seja qual for a informação, de qualquer lado que venha, é um absurdo. Isso deveria ser investigado. Não há dúvida de que foi destruído. Então, as reportagens por aí que, de certa forma, sugerem que não atingimos o objetivo são simplesmente absurdas. Então, Steve Witkoff diz, no meio de tudo isso, que esse vazamento deveria ser investigado. Fui informado pelo SDI que o vazamento já está sendo investigado, e realmente deveria ser, porque se tratava de uma análise de inteligência ultrassecreta a qual pouquíssimas pessoas no governo dos Estados Unidos tinham acesso. E, pelo que entendo, o FBI e o Departamento de Justiça já estão cuidando disso, como deve ser. E só para enfatizar o que o nosso grande enviado especial Witkoff disse ontem à noite, para quem tem bom senso, todo mundo sabe o que acontece quando você lança 14 bombas de 30 mil libras perfeitamente em seus alvos. Não é preciso ser um analista de inteligência para entender que isso significa destruição completa e total, aniquilação, e o presidente dos Estados Unidos, por causa de sua liderança decisiva ao direcionar essa operação no sábado à noite, agora alcançou um objetivo que os Estados Unidos e o mundo inteiro queriam alcançar há anos, que é a eliminação da capacidade do regime iraniano de possuir uma arma nuclear. Então, há uma outra questão que ainda permanece, Caroline, que é o que aconteceu com o material nuclear enriquecido a 60% que o Irã já tinha em sua posse? Dizem que são cerca de 900 libras, o suficiente para várias bombas. O presidente acredita que isso foi enterrado em uma daquelas instalações de enriquecimento. O diretor da AIEA não tem tanta certeza. Você tem alguma evidência de que sabe exatamente onde está? Posso dizer que os Estados Unidos não tinham nenhuma indicação de que o urânio enriquecido foi transportado antes dos ataques, como também vinha relatos falsos. Bem, Mas quanto ao que está no terreno agora, está bem soterrado sob quilômetros e quilômetros de escombros por causa do sucesso desses ataques na noite de sábado. Então, qualquer um que diga que sabe, simplesmente não sabe. E o que nós sabemos é a capacidade dessas armas, o sucesso desse ataque e o fato de que as Forças Armadas dos Estados Unidos atingiram seus alvos de forma precisa, perfeita e exata. E sabemos o que isso significa. Bem, novamente, David Albright, que faz isso há muito tempo, sabe o que está olhando. Acha que essas bombas caíram perto de dutos de ventilação onde a rocha teria sido menos resistente do que se tivessem simplesmente atingido a área aberta. E ele acredita firmemente que os salões de centrífugas foram destruídos. Então vamos ver. Caroline Levitt, sempre um prazer conversar com você. Muito obrigado. Agradeço. Obrigado, John.